Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estudar divisores e múltiplos de um número natural. Aí, o que é que significa essa noção de divisores e múltiplos? O que é um divisor e o que é um múltiplo de um número natural? A gente vai estudar isso agora. Para facilitar nosso entendimento, vamos observar esses números aqui abaixo, ó. Tá aqui os números e as operações também. Vamos observar, tem números e tem operações. Aqui a gente tem uma multiplicação, 3 vezes 2. Olha, sempre que aparecer esse pontinho, é porque é uma multiplicação, certo? E aqui é o sinal da divisão. No lugar desse sinal, poderia aparecer também só o dois pontinhos assim. Em vez de ser 6, esse sinal aqui, poderia também ser assim. Se por acaso aparecer os dois pontinhos, é porque também é divisão. Então, vou escrever aqui. Sinal de divisão. Ok? Vamos voltar aqui. Então, aqui a gente tem essa multiplicação e essa divisão. Aí, o que é que eu estou querendo chamar a atenção para isso? É porque o 6, ele é o resultado da multiplicação do 3 pelo 2, certo? Então, nesse caso, a gente fala que o 6, ele é um múltiplo do 3 e do 2. Ó. 6 é múltiplo. Múltiplo do 3 e do 2. Por que é múltiplo? Porque eu multipliquei os dois números. Multipliquei o 3 pelo 2 e obtive o 6. Então, o que é um múltiplo? Um múltiplo é um número natural que ele surge, ou que ele é igual à multiplicação de dois números. Então, ele vai ser múltiplo do primeiro e do segundo. Ok? Aí, vamos olhar para essa outra aqui. Ó. 3, 5 vezes 3 dá 15. Então, o 15, ele é múltiplo do 3 e do 5. Certo? Agora vamos olhar para essa continha de divisão. Ó. Se eu dividir o 6 pelo 3, eu obtenho 2. Certo? Então, a gente fala que o 3, ele é divisor do 6. Divisor do 6, porque eu posso dividir o 6 pelo 2. Então, 3 é divisor do 6. E acontece a mesma coisa com o 15. Ó, 15 dividido para 5 é 3. Então, nessa situação, o 5, ele é um divisor do 15. Certo? Vamos voltar aqui para cá. Agora, veja o seguinte. O nosso 6, aqui de cima, eu poderia ter dividido por 2. Ó, 6
dividido por 2 dá 3. Então, nesse caso, o 2, ele também é divisor de 6. E 15 dividido por 3 é 5. Então, o 3, ele também é um divisor de 15. Bom, então a gente pode concluir o seguinte, podemos concluir que ser múltiplo de algum número, digamos, o 6. Aqui, o 6, ele ser múltiplo do 3, ser múltiplo de... é a mesma coisa que ser divisível pelo número. Ou ainda, poder dividir com divisão exata. Aqui, o 6 ele é múltiplo do 2 e do 3. Ele é múltiplo do 3 porque eu posso dividir o 6 por 3. E se eu fizer a divisão do 6 pelo 3, eu obtenho como quociente o 2 e resto 0. Ou seja, a nossa divisão ela é exata. Que é o que eu escrevi aqui. Ó. Ser múltiplo de algum número é o mesmo que ser possível dividir, ou ainda poder dividir com divisão exata. Eu vou colocar aqui alguns exercícios que é para vocês fazerem. Aqui, ó. Os exercícios que vocês vão fazer serão na página 114 do livro, que vai da questão 1 até a questão 6. Aí vocês olham no livro e fazem essas questões. Aí quem não tiver o livro, me avisa, que aí eu tiro uma foto dos exercícios e mando. Sim, aí o conteúdo, as páginas do livro que tem esse conteúdo são as páginas 112 e 113. Então, vou colocar aqui. Estudar páginas 112 e 113. Bons estudos para vocês.